E aí, beleza? Em uma zona selvagem misteriosa, um astronauta desesperadamente pede ajuda, mas seu comunicador não está funcionando. Ele acredita que caiu em algum buraco no tempo e no espaço, provavelmente nem mesmo está na Terra. Um rugido à distância o enche de medo, e ele começa a correr, mas é inútil. Um faminto T-Rex o encontra. Enquanto isso, na Terra, o apresentador de TV Matt Lauer dá as boas-vindas ao seu mais recente convidado, o Dr. Rick Marshall, que tem estudado paleontologia quântica, baseada na teoria de distorções no tempo e espaço, e já gastou $50 milhões em pesquisas, mas sem nenhum resultado. E ele até escreveu um livro sobre isso, e agora está pedindo mais fundos. Matt acha a ideia de dimensões paralelas ridícula e aponta que todo cientista importante na área o considera um idiota, o que irrita Rick e o faz sair do estúdio. Mas ele volta fora de si, querendo pegar o apresentador, mas é detido pela segurança. 3 anos depois, Rick está fazendo uma apresentação sobre táquions, partículas subatômicas que se movem tão rápido que viajam para trás no tempo. Ele projetou um dispositivo, o amplificador de táquions, que permite que eles viajem lateralmente no tempo para outra dimensão onde passado, presente e futuro se encontram. Infelizmente, seu público não se importa. É apenas um grupo de crianças em uma excursão escolar e ele só tem perguntas bobas para fazer. Dar palestras para crianças em um museu é o único trabalho que Rick conseguiu após o incidente na TV. Mas uma pessoa parece interessada em sua pesquisa. A candidata a doutorado Holly Cantrell, que visita Rick e lhe diz que ele é brilhante. Ela acha que ele deve terminar de construir o amplificador porque suas teorias estão corretas, e para provar isso, ela mostra um fóssil antigo com a impressão de um isqueiro moderno. Ela o encontrou no deserto cercado por cristais que irradiam energia de táquions, como o que ela está usando no colar. Rick tira seu próprio isqueiro e coloca na impressão, encaixa perfeitamente. No dia seguinte, Holly volta para verificar como ele está e o encontra quase em um coma alimentar. Ele ficou acordado trabalhando até tarde, mas conseguiu. Ele terminou o amplificador de táquions que construiu usando alguns objetos domésticos. Ele ainda não teve coragem de testá-lo, então Holly o leva para o deserto, onde encontrou o fóssil. O problema é que a caverna que ela costumava explorar se tornou uma atração turística, então eles devem pagar ao dono da loja de presentes, Will Stanton, para levá-los até lá em sua balsa. A caverna foi decorada para parecer assustadora, mas Rick e Holly não se importam com os mitos inventados que Will está tentando contar. Há uma forte leitura de táquions na caverna, então Rick liga o amplificador, que cai na água quando um terremoto começa de repente. As águas abaixo deles ficam mais agressivas e a balsa é empurrada para o fundo da caverna, que magicamente se tornou mais profunda e brilhante. O trio cai em um vórtice de água no final da jornada. Esse vórtice acaba sendo uma distorção temporal que os leva à Terra dos Perdidos, onde passado, presente e futuro colidem exatamente como Rick havia teorizado. Eles estão em um grande deserto cercado por coisas variadas que caíram ali, desde portas aleatórias até um navio viking. O único problema é que eles perderam o amplificador, então precisam encontrá-lo se quiserem voltar para casa. Um ruído alerta sobre uma presença próxima, então eles vão investigar. Eles encontram 2 primatas prestes a sacrificar um terceiro, então o trio decide resgatá-lo. Will tenta espantá-los com a chama de seu isqueiro, mas as criaturas pegam quando ele o deixa cair no chão e fogem. Como Holly estudou línguas primitivas, ela se aproxima da criatura para mostrar que são amigos, e eles aprendem que seu nome é Shaka. E Rick tenta examinar o tornozelo ferido de Shaka, mas isso o faz surtar e correr. Então o trio vai atrás dele. Eles acabam caindo em um poço de areia escondido que os leva a uma caverna subterrânea cheia de ossos. Cipós os agarram pela cintura e os penduram em uma árvore. Então o grupo começa a balançar de um lado para o outro para tentar alcançar o tronco. Um T-Rex aparece do outro lado e tenta comê-los, mas por causa do balanço, ele os erra e morde os cipós em vez disso. Isso liberta o grupo e os faz cair, e imediatamente
imediatamente começam a correr para a selva, mas param para tirar uma foto do T-Rex como prova antes de seguirem para uma montanha. Shaka atravessou uma ponte e está tentando destruí-la para impedir que o dinossauro o siga, então o trio deve correr rápido para não ficar para trás. Eles atravessam para o outro lado a tempo e quando o T-Rex vê como a ponte é estreita, decide que o risco não vale a pena e vai embora. No entanto, ele muda de ideia quando ouve Rick dizer que seu cérebro é do tamanho de uma noz. Então, ele se vira e salta sobre o vão para persegui-los novamente. O grupo começa a correr mais uma vez e entra em uma caverna diferente, com uma entrada pequena para o T-Rex passar, então desta vez ele desiste de vez. Will está certo de que o dinossauro está olhando especificamente para Rick e Holly decide chamá-lo de marrento. Dentro desta caverna, Shaka encontra os esqueletos de 2 soldados da Segunda Guerra, incluindo um toca-discos. Então decidem acampar lá durante a noite. Com Holly atuando como intérprete, Shaka conta mais sobre sua vida. Ele é o príncipe de seu povo e foi vítima de um plano traiçoeiro para roubar seu trono. Seu único crime é amar demais e ele acha que foi tratado de forma muito dura simplesmente porque fez cocô no poço da aldeia. Enquanto isso, Will quer colocar algumas caixas na entrada da caverna para evitar ser encontrado, mas Rick lembra-o novamente que os dinossauros têm um cérebro do tamanho de uma noz. De repente, algo atinge a caverna e a faz tremer, e quando eles saem para verificar, encontram uma noz gigante que o T-Rex jogou neles, mostrando que seu cérebro é bem maior do que Will imaginava. Na manhã seguinte, Shaka traz algumas frutas para o café da manhã como um sinal de amizade, mas elas têm aranhas dentro porque isso é o que ele considera comida. A caverna começa a tremer novamente quando uma luz muito brilhante aparece entre as árvores lá fora. Então Rick recebe algumas visões estranhas de um alienígena pedindo ajuda. Ele aceita esse pedido e corre para a selva com seu grupo seguindo-o de perto, até que encontram um templo abandonado com estátuas estranhas e algum tipo de obelisco de cristal que estava enviando a mensagem para Rick. Shaka está preocupado com essas estátuas e tenta avisá-los sobre os seres escondidos no escuro, mas eles não o entendem. Então esses seres parecidos com lagartos aproveitam a oportunidade para sair e cercá-los. Holly tira seu cinto na tentativa de usá-lo como arma e isso dá uma ideia a Rick. Ele usa a fivela do cinto para refletir a luz do sol nas estátuas e depois no obelisco, abrindo um portal que eles entram, mas os seres não conseguem. Este portal os leva a uma dimensão onde o alienígena da visão de Rick Ennick se esconde. Ele explica que as criaturas lá fora são Slistax ou reptilianos e estão tentando dominar o mundo usando o poder dos cristais. Para derrotá-los, ele precisa do amplificador de Tachyons para liberar todo o poder dos cristais. Assim, ele também poderia enviar o trio para casa. Will não confia nesse cara, mas Rick aceita ajudar. O grupo volta para a selva, onde Rick faz um mapa em miniatura da área para tentar formular um plano para encontrar o amplificador. O primeiro passo é usar urina de dinossauro que ele coletou durante a noite para cobrir o cheiro humano. Rick se banha com isso 2 vezes, mas seus amigos se recusam a fazer o mesmo. O plano acaba sendo inútil porque Shaka aparece e pede que eles o sigam até algumas pistas que ele encontrou. Eles voltam ao deserto para uma área que Holly imagina ser o ponto de entrada porque está cheia de coisas aleatórias, incluindo sua balsa. Quando um caminhão de sorvete cai de outra distorção temporal, um monte de dinossauros aparece para se alimentar do sorveteiro, incluindo Marrento e sua namorada, que são uma espécie muito territorial. Isso significa que eles sentem o cheiro da urina e decidem perseguir o grupo. O grupo começa a correr em direções diferentes e Marrento consegue pegar Rick, mas ele se liberta quando seu ponteiro laser atinge os olhos de Marrento e o faz soltá-lo. Depois de se esconder em vários prédios e veículos que os dinossauros continuam destruindo, Rick se esconde atrás de uma grande rocha e encontra um tanque de nitrogênio líquido que ele pega e leva para uma catapulta que Holly e Will preparam para ele. O tanque é lançado na boca da dinossauro, fazendo-a explodir em milhões de pedaços e revelando o amplificador, que estava em seu estômago o tempo todo. Antes que possam alcançá-lo, um pequeno dinossauro tenta pegá-lo e um pteranodonte o leva para seu ninho ao caçar a presa menor. Isso faz Rick desistir da busca e Holly fica magoada com essa decisão porque ela havia abandonado seu futuro na ciência para seguir ele e suas teorias malucas. Ela, Will e
Shaka voltam para a selva para acampar à noite e Holly traduz um pouco mais do que Shaka lhes conta sobre sua vida. Ele sente falta de sua tribo, que é nômade e vive onde há comida. As mulheres atendem a todas as necessidades dos homens e, como príncipe, Shaka tem seu próprio harém. Ele acha que elas são feias, mas compensam isso com boas personalidades. A conversa é interrompida por Rick, que teve muito tempo para pensar e decidiu que não vai desistir. Ele tenta se desculpar por sua atitude com uma canção no banjo, enquanto um enorme mosquito suga seu sangue, o que o faz sentir-se cansado. O mosquito acaba morrendo quando Rick desmaia em cima dele. Na manhã seguinte, Rick não nota a enorme picada em suas costas, apenas guia o grupo até o vulcão, onde estão o ninho dos dinossauros e o amplificador. Muito cuidadosamente, Rick se esgueira entre os ovos sem tocá-los e alcança o amplificador, que esteve tocando música o tempo todo. Quando Rick o desliga, os ovos começam a chocar, porque o que os mantinha adormecidos era a música agindo como uma canção de ninar. Rick não consegue encontrar uma maneira de ligar o amplificador novamente, então começa a cantar e seus amigos logo se juntam a ele. Até mesmo Shaka, que prova ter uma voz maravilhosa. Os bebês dinossauros voltam a dormir e o grupo consegue escapar com o amplificador. Para celebrar seu sucesso, eles retornam ao deserto e se divertem na piscina, onde Shaka compartilha algumas frutas com Rick e Will, como é tradição em sua aldeia. Essas frutas acabam sendo anestésicos, então enquanto os três homens esperam os efeitos passarem, Holly experimenta o amplificador. Ele faz outro obelisco de cristal aparecer no meio do deserto e ela entra nele para encontrar uma caverna com ovos de dinossauro, então ela pega um. Há também um holograma com uma mensagem dos nativos com um aviso. Enick é na verdade o vilão e está tentando obter o poder dos cristais para si mesmo. Antes que Holly possa correr de volta para contar aos seus amigos, ela é capturada por um reptiliano. Enquanto isso, os homens adormecem após comer um caranguejo gigante que caiu em uma fonte termal e foi cozido. Na manhã seguinte, eles descobrem que Holly sumiu. Então Rick envia Shaka em uma missão, enquanto ele e Will exploram a caverna do obelisco. Há guardas reptilianos ao redor fazendo uma pausa para trocar de pele. Então os homens roubam suas peles descartadas para vesti-las e fingir ser reptilianos também. Eles seguem as criaturas até o templo, onde Holly está em uma gaiola prestes a ser baixada na lava por ter ajudado Enick. Então agora Rick e Will sabem a verdade também. Os reptilianos querem capturá-los também, já que Enick era um traidor e o grupo estava ajudando. Então Rick salta sobre a gaiola de Holly e começa a balançá-la de um lado para o outro para atingir cada criatura e empurrá-las para a lava. Os dois saltam da gaiola antes que ela caia e se beijam. Então Holly diz para eles se apressarem e saírem antes que Enick os encontre. Há um pequeno problema. Eles já haviam enviado Shaka para encontrá-lo. Enick aparece então com um exército de reptilianos que ele está controlando mentalmente com um cristal próprio e rouba o amplificador antes de fazer Marrento aparecer para cuidar deles. Rick decide que não deve mais fugir, então após enviar Holly para longe por segurança, ele confronta o T-Rex. Ele tenta usar alguns dos fogos de artifício que Will tinha no bolso, mas eles não funcionam, então ele os joga fora junto com seu isqueiro, criando o fóssil que Holly encontrou. Em seguida, ele usa um bastão que o sacerdote reptiliano estava segurando para tentar saltar com vara, mas Marrento simplesmente o engole quando ele está no meio do ar. Como Rick era seu único objetivo, Marrento ignora os outros e vai embora, então agora os reptilianos voltam para o templo. Enick entra no obelisco e começa a trabalhar o amplificador nos cristais, enquanto o grupo tenta lutar contra os reptilianos. Mas há muitos deles. De repente, uma ajuda poderosa chega. É Rick montado em Marrento, que derrota facilmente todos os inimigos ao redor deles. Holly e Will querem saber como ele está vivo. Então Rick diz que Marrento o evacuou e quando ele estava saindo, ele desalojou um bloqueio intestinal. Marrento está grato por isso, então agora os dois são amigos.
amigos. O grupo entra no portal do obelisco e encontra Enick, que já abriu uma passagem temporal para a Terra. Rick salta sobre ele e o derruba no chão. Mas quando Will tenta ajudar, ele inclina a bandeja de cristal e faz um dos cristais cair e quebrar. Isso faz a porta fechar, então Rick pensa rapidamente e agarra o colar de cristal de Holly para substituir o que quebrou. A porta se abre novamente, então Rick e Holly correm em direção a ela para escapar, mas Enick agarra Will e o impede de fazer o mesmo. Com a ajuda de Shaka, Will faz um movimento de luta e captura Enick antes de dizer aos seus amigos para irem sem ele. Ele mal tinha uma vida na Terra, então ele vai ficar aqui com Shaka e começar de novo. Holly e Rick entram no portal e retornam à Terra bem na entrada da caverna turística no deserto. Enquanto isso, Shaka leva Will com ele para conhecer sua tribo, onde as mulheres que ele chamou de feias são na verdade muito parecidas com humanas, então Will fica feliz em fazer amizade com elas. Um ano depois, Rick aparece na TV novamente para esfregar seu sucesso na cara de Matt Lauer. Ele mostra a todos um ovo de dinossauro que Holly trouxe com ela e promove seu novo livro, Matt Lauer Can Suck It, o que faz Matt pular sobre ele para socá-lo. Depois que o programa termina, o ovo choca enquanto está descansando na mesa e revela que não é de um dinossauro. Há um bebê reptiliano dentro. Terminando assim o Elo Perdido, filme de aventura e comédia de 2009, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.